Estamos começando uma nova jornada de amor. Conte-nos de onde você nos assiste. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa família. Agora, fique conosco. A história começa. A igreja de Santo Agostinho estava banhada por uma luz dourada antiga que atravessava os imponentes vitrais. Fitas luminosas desciam sobre o chão de mármore, como se todo o céu da manhã tivesse se inclinado para testemunhar o momento mais importante da vida de alguém. Eva Caldwell estava no quarto da noiva, segurando com força um buquê de peônias brancas. O vestido de casamento moldava sua cintura esguia, e o longo véu quase tocava o chão, ondulando a cada respiração trêmula. Ela se olhou no espelho, olhos castanhos suaves, rosto delicado tingido de nervosismo, e forçou um sorriso. Hoje, finalmente, teria uma família, algo que desejava desde criança, esperando à janela o retorno de sua mãe de um turno noturno. Um leve toque na porta soou. Não era uma risada, nem parabéns, apenas silêncio. O pai de Noah, um homem que normalmente falava alto demais para qualquer ambiente, entrou com o rosto pálido e a gravata torta. Eva esperou por alguma palavra, uma piada, uma explicação, mas ele apenas lhe entregou um pedaço de papel dobrado. Não consigo fazer isso, Noah. O quarto girou. A moldura da porta parecia apertar seu peito. Ela ouviu sua mãe chamando seu nome, o farfalhar de vestidos, passos correndo pelo corredor, mas tudo parecia distante, abafado, como se estivesse debaixo d'água. Noah havia fugido. No dia do casamento, no dia em que Eva acreditava que a felicidade finalmente a escolhera. Em vez de desabar, Eva respirou fundo, devagar, com firmeza. O vestido parecia insuportavelmente pesado, como se carregasse 100 lágrimas ainda não derramadas. Ajustou o véu, tocou o colar que sua mãe economizou anos para comprar e empurrou a porta. Se o destino havia decidido humilhá-la, ela enfrentaria sozinha. Quando as grandes portas da igreja se abriram, todos os sons pareciam desaparecer. 300 convidados viraram a cabeça. Eva estava lá, delicada e orgulhosa, com o coração machucado, mas ainda batendo. Sabia que não havia noivo esperando no altar, mas mesmo assim caminhou, passo a passo, devagar e firme, enquanto sussurros surgiam ao redor. Câmera lenta. Seu véu branco flutuava a cada passo, girando levemente nas colunas douradas de luz atravessando os vitrais. Cliques apressados de câmeras, alguém soluçando silenciosamente. O tamborilar de seu próprio coração tão alto que quase a atordoa. E então sentiu um olhar, não de piedade, nem curiosidade, mas algo mais profundo, pesado, intenso. Eva ergueu os olhos. No fundo da igreja, ao lado de uma antiga coluna de pedra, estava um homem sozinho, alto, imponente, encostado levemente no pilar, como se nada no mundo pudesse movê-lo. Lucas Sterling, CEO da Sterling Innovations, 38 anos, tio de Noah, mas não parte da linhagem oficial da família. Filho ilegítimo da dinastia Sterling, nunca falado, mas temido. Um terno preto contornava seu corpo poderoso. A luz dos vitrais refletia em seus cabelos escuros com nuances de aço. E seus olhos cinza, meu Deus. Aqueles olhos cinza tempestade que se fixaram nela como se ela fosse a única existência naquele espaço sagrado. Lucas não piscou, não se moveu. Não tentou esconder a tempestade em seu olhar. Sem piedade, sem arrependimento, apenas desejo. Perigoso, silencioso, sem vergonha. Eva sentiu a pele queimar, mesmo com todo o corredor separando-os. Um aviso? Um chamado? Uma promessa? Ela não sabia. Quando chegou ao altar vazio onde Noah deveria estar, o silêncio era absoluto. Ela ouviu a respiração trêmula de sua mãe atrás de si. Ouviu sussurros femininos dizendo, coitada. Ouviu alguém murmurar, que vergonha. Eva ergueu o queixo, um gesto pequeno, mas cada músculo do pescoço, cada nervo do corpo, tenso como um arco pronto para disparar. Ela não iria cair, não diante deles, não diante da vida. No fundo da igreja, Lucas endireitou-se. Seu olhar mudou. Não era mais desejo vago, mas decisão firme, como se um interruptor tivesse sido acionado e nada poderia desligá-lo.
Eva falou suavemente, voz trêmula, mas firme. A cerimônia não prosseguirá. Peço desculpas pelo transtorno. Outra onda de sussurros se espalhou. Ela se virou. Seu véu branco girava ao redor como nuvens prestes a se desfazer. E naquele exato momento, banhada pela luz dourada, Lucas Sterling sussurrou, baixo demais para que alguém pudesse ouvir, exceto ele mesmo. Ela não é a mulher para Noah. Sua mão se fechou em punho, os olhos nunca deixando Eva por um único instante. Ela é minha. Eva saiu da igreja com o coração em pedaços. Lucas permaneceu na sombra da coluna de pedra, seu próprio coração despertando pela primeira vez em 10 anos. E nenhum dos dois sabia que o momento mais humilhante da vida de Eva também seria o instante em que o destino alinharia seus caminhos. Entre a luz dourada e um altar abandonado, uma nova história começava. Uma história que Eva jamais imaginou. Mas Lucas, ele aguardava por ela há muito tempo. A luz do sol do meio-dia descia sobre os degraus de pedra da igreja de Santo Agostinho, tão intensa que Eva precisou apertar os olhos enquanto empurrava as pesadas portas de madeira. O barulho atrás dela, o farfalhar dos convidados sussurrando, alguém soluçando de pena, foi cortado no instante em que as portas se fecharam com um estalo seco e implacável. Nada mais de cores suaves dos vitrais, nada mais do véu branco flutuando como nuvens. Apenas o sol, o vento e uma vastidão de vazio diante dela. Eva parou no degrau mais alto, os ombros pequenos tremendo, e pela primeira vez desde que lera aquele bilhete rabiscado. Não consigo fazer isso. Seus olhos, antes orgulhosos a ponto de serem cruéis consigo mesma, finalmente se quebraram. Lágrimas escorreram como se o sol tivesse derretido o gelo que ela lutara para manter dentro da capela. Cada gota deslizou pela bochecha, roçou seus lábios e caiu sobre o buquê que segurava com força. Ela havia sido forte, permanecera ereta, enfrentara 300 olhares sem abaixar a cabeça. Mas ao sair daquela igreja cheia de tamanho e pena, não havia ninguém para testemunhar, ninguém para quem precisasse permanecer forte. E então, Eva chorou. Não o choro alto, quebrado, mas o tipo que fazia o corpo inteiro encolher, como se desejasse simplesmente desaparecer no calor abrasador do chão. A porta interna da igreja se moveu levemente. Lucas Sterling estava nas sombras frescas do corredor, uma mão apoiada na coluna de pedra, a outra segurando uma luva de couro preto com tanta força que as veias saltavam. Não pretendia sair. Não tinha direito de permanecer. Não havia razão para segui-la, exceto por algo que só Deus sabia o que era, algo que ele tentava negar. Um puxão sem nome, arrastando-o em direção àquela mulher. Então ele a viu. A noiva não estava mais ereta como uma guerreira no corredor. Era uma mulher de 25 anos cujo coração acabara de ser esmagado pelo homem a quem ela estava pronta para entregar seu futuro. E aquela imagem, véu trêmulo, ombros frágeis, luz do sol refletindo nas lágrimas, atingiu Lucas como um soco. O peito dele se apertou. Uma sensação violenta, sem sentido, sem lógica, e ainda assim impossível de resistir. Virou a cabeça por um instante, tentando aprisionar a tempestade dentro de si. Não. Não deixe a emoção entrar. Não faça algo que dê à família outra arma contra você. Mas ao olhar de volta, Eva ainda estava ali, sozinha, bela e quebrada de uma forma que silenciava toda a racionalidade. Lucas deu meio passo em direção à porta e parou. Uma veia pulsava em sua têmpora. A mão que segurava a luva se fechou tão forte que o couro marcou. Seu maxilar se travou como granito. Não por pena, não por desejo de salvar ninguém, mas por algo mais profundo, primal, algo que ele não tinha direito nem de considerar. Ele precisava ir imediatamente antes que esse raro lampejo de fraqueza o levasse a fazer algo imprudente. Do lado de fora, passos apressados se aproximaram. A mãe de Noah correu para Eva, rosto pálido, olhos inchados. Ela a envolveu em braços trêmulos. Meu Deus, coitadinha! Não culpe o Noah. Ele ainda é jovem. Entrou em pânico. Senhor, como tudo acabou assim! Congelada nos braços da quase sogra, Eva não chorou mais.
As lágrimas tinham cessado, mas a dor permanecia, densa, pesada, presa em sua garganta como uma pedra impossível de engolir. Do interior da igreja, Lucas observava pela estreita abertura da porta. Duas mulheres, uma despedaçada, outra desesperada. E entre elas, a vulnerabilidade que Eva lutara tanto para esconder aquela manhã. A visão o obrigou a fechar os olhos por um segundo, atingido por uma onda de emoção que ele jamais admitiria sentir. Ninguém o viu. Ninguém sabia que ele ainda estava ali. E ninguém acreditaria que o homem que o mundo dizia não ter espaço para sentimentos, Lucas Sterling, pudesse sentir algo se retorcer dentro de seu peito. Ele se virou e caminhou rapidamente para o corredor escuro. A luz da porta alongava-se por suas costas, projetando no chão de pedra uma silhueta longa, forte, imponente e totalmente sozinha. Depois de recuperar parte da compostura, Eva recusou todas as ofertas para levá-la para casa. Endireitou a postura como se recolhesse os restos de dignidade espalhados aos seus pés. "Eu vou sozinha", murmurou. Então, ela se virou. Uma noiva sob o sol do meio-dia, sem noivo, sem votos, apenas dor brilhando como brasas sob cinzas. Desceu os degraus de pedra, as pernas tremendo, mas ainda assim a carregando em direção ao táxi parado alguns metros adiante. O vento de verão agarrou seu véu, fazendo-o rodopiar como uma memória roubada. Eva não olhou para trás. Ao mesmo tempo, do lado da igreja, Lucas empurrou uma porta lateral e saiu. A luz atingiu seu rosto. Traços afiados como mármore, presença alta, poderosa e intensa o suficiente para fazer qualquer um sair do caminho com um único olhar. Ele tirou a chave do carro, mas não abriu a porta imediatamente. Por um breve momento, ficou parado como uma estátua viva. Seus olhos cinza estavam fixos na rua onde Eva se afastava. Um olhar longo, profundo, como se marcasse a imagem dela em sua memória. Não para lamentá-la, para guardá-la. O vento levantou a barra de seu colete, enquadrando-o como uma cena arrancada de um filme. Um homem orgulhoso, perigoso, escondendo uma tempestade no olhar. Uma tempestade que ele não tinha o direito de sentir. Então ele se voltou, entrou no carro e partiu sem uma palavra. Dois caminhos em sentidos opostos. Ela seguindo em direção a uma ferida que não sabia como curar. Ele caminhando em direção a um destino que ainda não sabia que havia tocado. Mas o destino, em sua crueldade silenciosa, já havia traçado uma linha entre eles. Uma linha reta, afiada, irrevogável. E Lucas Sterling, embora não tenha olhado para trás, carregava consigo um olhar que o perseguiria por anos. O momento em que Eva Caldwell ergueu o queixo em meio às ruínas, tornou-se seu para sempre. 3 anos após o dia do altar vazio, Manhattan mergulhava no outono com um brilho dourado suave, como se Deus tivesse pincelado luz sobre a cidade. Folhas de bordo caíam pelas avenidas de Tribeca, rodopiando no vento como histórias antigas finalmente libertas. Eva Caldwell caminhava apressada pela calçada, os saltos ecoando no ritmo firme da confiança, a confiança construída por 3 anos vivendo sem precisar que ninguém a salvasse. Um terno em tom caramelo moldava sua figura elegante. Seu cabelo castanho estava preso num coque impecável. A bolsa escura no ombro refletia a vida organizada de uma mulher totalmente reconstruída. Durante 3 anos, Eva aprendera a não depender de ninguém. Reconstruiu-se do zero. Noites mergulhada em relatórios financeiros. Madrugadas estudando para os exames de CFA, enquanto a cidade ainda sonhava sob neblina. Agora, era uma analista de investimentos independente, tão requisitada que até fundos boutique disputavam espaço na agenda dela. Sua precisão nas reuniões fazia CEOs prestarem atenção, e ainda assim, ela vivia em silêncio, sem encontros, sem aberturas emocionais. Ninguém se aproximava das feridas que ela aprendera a enterrar. Mas às vezes, Eva sentia algo estranho, como se alguém estivesse sempre atrás dela, impedindo-a de cair. Não coincidência, não sorte, mas uma mão invisível intervindo em momentos inexplicáveis, um negócio que virava a favor de repente, um investidor anônimo aparecendo para salvar um projeto,
Um CFO notoriamente frio assinando com facilidade incomum. Ela não sabia quem era, mas seus instintos nunca falhavam. Alguém a observava, das sombras. Hoje, ela tinha ido a um café em Tribeca para encontrar um potencial cliente. A luz dourada caía dos lustres de vidro sobre mesas de nogueira quente. Este era um dos raros bolsões de calma em Nova York, um lugar onde Eva podia respirar sem se sentir observada. Ela abriu a porta, entrou e seu coração parou. Na mesa perto da janela estava Noah Sterling, acompanhado de uma mulher grávida, claramente prestes a dar à luz. O ar ao redor de Eva se solidificou. O homem que fugira no dia do casamento agora estava sentado. Confortável, uma mão apoiada na cadeira, o canto da boca levemente curvado, como se a vida nunca tivesse cobrado o preço do que ele fizera. Noah a viu primeiro, o sorriso torcido em escárnio. "Oh", disse arrastando as palavras, "olha só quem temos aqui, a noiva fugitiva da minha família." Eva endireitou-se, os ombros subindo por instinto, o gesto de alguém que foi ferido, mas que se recusa a recuar. "Com licença", disse com frieza, "tenho um compromisso." Noah percorreu seu corpo com o olhar, sorrindo de forma provocativa. "Não imaginei que você se reergueria tão bem depois de 3 anos. Achei que ainda estaria fazendo bicos, vivendo de caridade." Eva apertou a alça da bolsa, sentindo uma fissura minúscula no peito, mas sem demonstrar nada. A mulher grávida ergueu os olhos e sussurrou. "Quem é ela?" "Noah." Ele não perdeu a chance. "Um erro antigo meu." As palavras atingiram Eva como um golpe direto no peito, mas em vez de baixar a cabeça, ela se moveu levemente para que a dor não transparecesse nos olhos. "Noah", disse ela baixa, firme. "O que quer?" "Quero que você assine isto." Ele largou uma pilha de papéis sobre a mesa, uma dissolução não oficial e uma declaração de que ela não tinha vínculos legais com a família Sterling. Eva o encarou. "Por que agora?" Noah suspirou, fingindo ser a vítima. "Meu filho não pode ter sua herança afetada por aquela falha constrangedora entre nós. Minha família ainda fala de você como uma mancha." A mulher grávida resmungou. "Não quero que nosso bebê tenha qualquer ligação com o passado bagunçado dele." "Bagunçado?" Eva repetiu, a voz baixa e cortante. Noah deu de ombros, como se tudo fosse razoável. "Você sabe como é, Eva. Todos sabem que você foi abandonada. Minha família ainda vê isso como uma lição." Outra fratura atravessou o peito dela, mas desta vez não a fez encolher. Fez-a erguer-se ainda mais. Cada palavra saía suave, porém afiada, como seda transformada em lâmina. "Você me deixou no nosso casamento, na frente de 300 pessoas, e agora quer que eu peça desculpas pela sua covardia?" Noah corou, tentando recuperar o controle. "Mereço melhor. E agora encontrei." Ele pousou a mão na barriga da mulher, um gesto mesquinho e cruel de poder. Eva sentiu o coração torcer, mas o corpo permaneceu ereto, firme como pedra. O momento cinematográfico se estendeu. O fundo desfocado. A luz dourada iluminou seu rosto, destacando olhos que permaneciam firmes, mesmo com a dor cintilando por baixo. Noah percebeu esse brilho de dor e sorriu. Gostou. "É só assinar", disse, baixando a voz para algo mais sombrio. "Não se faça de piada de novo." Foi então que a porta do café se abriu. Uma rajada de vento outonal entrou, carregando folhas amarelas da calçada. O tempo pareceu desacelerar. Uma figura alta entrou, sua presença lançando sombra sobre metade da sala. Ombros largos. Um silêncio controlado e poderoso seguia cada passo. Eva se virou. Lucas Sterling finalmente saiu das sombras de 3 longos anos. Eva o reconheceu imediatamente. Lucas Sterling. Não porque fosse impossível de notar, embora fosse dolorosamente óbvio, mas por aqueles olhos cinza. Olhos que 3 anos atrás, no momento mais humilhante de sua vida, haviam permanecido sobre ela como se ele fosse a única pessoa na igreja que via sua dor, não de cima, mas como igual. Ela o tivera visto por apenas alguns segundos naquele dia, mas seu olhar, frio, profundo e insondável, havia cortado sua memória como uma lâmina silenciosa. Ela jamais o esqueceria.
E agora, 3 anos depois, o mesmo homem estava diante dela, naquele pequeno café que ele não tinha motivo algum para entrar. Lucas vestia um terno cinza-carvão, tecido que captava a luz da tarde como aço derretido. Um aroma de cedro e âmbar o seguia, quente, escuro e poderoso, suficiente para apertar o peito de Eva de um jeito que ela não queria analisar. Ele não olhou para Noa, não olhou para a mulher grávida, não olhou para ninguém além dela, com olhos que não eram mais gelados como 3 anos atrás, mas mais profundos, mais pesados, carregando milhares de coisas não ditas. Eva sentiu a garganta secar, não de medo, mas ao perceber que sua aparição não era um acaso. Noa se levantou de repente, o rosto pálido. Tio Lucas, o que você está fazendo aqui? Lucas não respondeu. Não o reconheceu nem de leve. Seu olhar permaneceu fixo apenas em Eva, mas sua voz, Deus, sua voz, era um baixo rugido, granito rangendo contra granito, cada palavra esculpida em poder e contenção. Se você ficar aqui mais um segundo, está demitido. Ninguém no café sabia exatamente do que ele falava, mas todos entenderam o tom de um homem acostumado à obediência. Eva observou Noa encolher-se. Naquele instante, algo estranho a atingiu. Noa, outrora o filho do universo de sua família, parecia uma criança diante do diretor. E Lucas, o homem que os Sterlings sempre trataram como uma sombra a ser esquecida, era a verdadeira força no ambiente. Noa gaguejou. Eu só queria... Lucas cortou-o, sem lhe lançar sequer um olhar. 15 segundos. A mulher grávida levantou-se de repente, o pânico distorcendo suas feições. Noa, vamos logo. Noa correu para juntar os papéis, quase derrubando a carteira. Lançou a Eva um último olhar, inquieto e culpado. Enviarei os documentos ao seu advogado. Você só precisa assiná-los, certo? Eva não respondeu. Manteve-se perfeitamente imóvel, como um raio de luz no meio da tempestade, seus olhos castanhos firmes e inabaláveis. A porta se fechou com estrondo atrás de Noa. O silêncio tomou conta do espaço. Lucas ainda não desviara o olhar. Desde o momento em que entrou, parecia que cada respiração sua estava ligada a ela. Finalmente falou, a voz tão baixa que parecia destinada apenas a Eva. Você não deveria ter que suportar isso. Não de novo. Eva inspirou fundo, controlando a respiração. Você me conhece. Ele inclinou a cabeça, um movimento lento e intencional. 3 anos atrás. Igreja de Santo Agostinho. Uma pausa. Eu me lembro de você. Não eram palavras altas, não eram dramáticas, mas Eva sentiu algo dentro dela congelar, como se tivesse sido puxada para um holofote que só ele podia acender. Ela engoliu em seco. Eu também reconheci você. Lucas avançou um passo, não a ponto de invadir seu espaço, mas perto o suficiente para que ela sentisse a respiração roçar a borda de seu pescoço, levantando arrepios. Bom, murmurou ele. Eva recuou levemente, recuperando uma pequena distância. O que você está fazendo aqui, Lucas? Ele a olhou como se aquela pergunta fosse exatamente a permissão de que precisava. Vim por causa dele. Uma pausa, e então... E por sua causa. Eva franziu a testa, não de irritação, mas pelo reflexo de alguém que aprendeu a proteger cada porta aberta. Por favor, não fale como se eu fosse alguém que você precisa proteger. Lucas não sorriu, mas o canto da boca curvou-se de um jeito que fez seu pulso disparar. Não é obrigação. Seus olhos escureceram, brilhando com um calor metálico. É escolha. Eva recuou instintivamente meio passo. A mão dele ergueu-se sem tocá-la, parando pouco acima do pulso dela, segurando o ar entre eles com precisão. Ele não a tocou, mas ela sentiu sua presença na própria pele. Você está tremendo, disse ele, baixinho. Não estou, respondeu Eva, embora a voz saísse um pouco mais fina que o normal. Lucas inclinou a cabeça, o olhar afiado e quente o suficiente para rachar a armadura que ela vestira por 3 anos. Não por minha causa, sua voz mergulhou mais fundo, mas porque estou perto. O coração de Eva apertou-se dolorosamente, mas estava vivo. Lucas, sussurrou ela,
Não preciso de proteção. Ele não discutiu, não contradisse. Simplesmente a olhou por um longo momento ininterrupto, como se estivesse imprimindo sua imagem na memória mais uma vez. Então falou, a voz firme, como um juramento martelado em aço. Não, mas eu preciso te proteger. Eva abriu a boca para contestar, mas Lucas continuou. Desta vez com um olhar tão intenso que ela sentiu como se estivesse diante de um homem acostumado, não apenas a comandar uma sala, mas a cumprir cada promessa que proferia. Nestes 3 anos, disse ele, permaneci fora da sua vida tempo suficiente. Uma brisa entrou pela porta da frente, levantando algumas folhas caídas aos seus pés. As pessoas no café se viraram para olhar, mas desfocaram-se em segundo plano. Só existiam ele e ela naquele quadro. Eva, disse Lucas pela primeira vez dizendo seu nome, e o som dele enviou um tremor pela espinha dela que ela não estava preparada para sentir. Eu estou aqui. Não vou embora de novo. Naquele instante, Eva sentiu como se alguém tivesse virado uma página debaixo de seus pés. O começo de um novo capítulo para o qual ela não sabia se estava pronta, mas do qual tinha ainda menos certeza que conseguiria se afastar. Porque pela primeira vez em 3 anos, com Lucas olhando para ela daquele jeito, ela não se sentia mais sozinha. Más notícias sempre chegam quando alguém acredita estar no seu auge. 3 dias após o encontro em Tribeca, Eva Caldwell acordou com a vibração insistente do celular. A luz fraca da manhã atravessava as cortinas, dourada, suave, aparentemente inofensiva. Mas o aperto em seu peito dizia outra coisa, como se alguém o comprimisse com força crescente. Ela pegou o telefone. Dezenas de mensagens, dezenas de e-mails, notificações de sites de notícia. Um título atingiu sua visão como um golpe. Analista financeira. Eva Caldwell é acusada de perseguir ex por 3 anos. Traição antes do casamento. Ela leu devagar, cada palavra rasgando sua pele por dentro. O artigo vinha exatamente do tipo de tabloide que ela sempre evitou, mas espalhava-se mais rápido do que qualquer coisa que ela já vira. Diziam que ela havia fingido ser abandonada para ganhar simpatia, que traíra Noah Sterling, obrigando-o a fugir do altar, que reaparecera 3 anos depois para tentar extorquir a família Sterling. Tudo mentira. Mentiras descaradas, mentiras que só Noah seria cruel o suficiente para inventar. O coração de Eva batia descompassado, a respiração curta, os dedos tremendo enquanto ela continuava rolando a página. Uma fonte próxima da família Sterling afirma que Noah e sua noiva estão muito felizes e só desejam deixar o passado tóxico para trás. Tóxico? Eles a estavam chamando de tóxica? Eva deixou o telefone cair na cama como se tivesse sido queimado. O som abafado ecoou em sua mente como trovão. Dentro de 1 hora, 2 clientes importantes tinham enviado e-mails. Gostaríamos de pausar o contrato. Precisamos proteger a imagem do fundo. No terceiro e-mail, a visão de Eva já estava embaçada. Seu apartamento, antes claro, organizado, parecia se fechar ao redor dela. As paredes apertavam. O ar pesava. Ela recuou até o canto do quarto, tentando puxar o ar, mas ele simplesmente não vinha. Um leve toque na janela, vozes lá embaixo. Repórteres se amontoavam na calçada, microfones erguidos, câmeras apontadas diretamente para suas janelas. As perguntas subiam como marteladas. Eva, você traiu? Está perseguindo Noah por dinheiro? O que tem a dizer sobre o bebê? Uma pergunta absurda. Ainda assim, atingiu em cheio a vergonha que ela havia enterrado por 3 anos. Eva recuou passo a passo até sentir a parede nas costas. A respiração se quebrou. As pernas perderam a força. O corpo parecia leve demais, quase frágil o suficiente para cair. Ela achou que tinha superado. Achou que era forte o bastante. Achou que tinha construído uma nova vida sobre as cinzas, mas bastou um único golpe de Noah para tudo desmoronar, como se nada daquilo tivesse existido. Eva escorregou para o chão, abraçando os joelhos. O tecido macio do pijama amassou-se sob suas mãos. Os dedos tremiam quando ela abriu o laptop para ler o último e-mail. Um grande fundo de investimentos. Estamos cancelando o contrato devido ao risco reputacional.
Um soluço seco escapou, duro, doloroso. Eva pressionou a mão contra a boca, mas as lágrimas vieram mesmo assim, lentas, pesadas, machucando como se caíssem do osso e não dos olhos. 3 anos. 3 anos lutando para se manter de pé, e em poucas horas, tudo havia sido arrancado dela. Não chore. Não seja fraca. Não deixe que vejam você assim. Ela repetiu essas frases para si mesma, mas os ombros tremiam, o peito ardia. Eva se dobrou, encostando a testa nos joelhos. Foi então que ela simplesmente deixou acontecer. Deixou tudo desabar. Deixou o mundo desfiar ao redor dela. O tempo virou borrão. Minutos, ou talvez uma eternidade. Então a campainha tocou. Uma vez, 2 vezes, uma terceira, seguida de uma voz profunda e firme cortando a porta como uma mão pousando em seu ombro. Eva, sou eu. Lucas Sterling. Eva não se levantou de imediato. Passou a mão no rosto tentando secar as bochechas, mas os rastros úmidos permaneceram. Ergueu-se, apoiando-se na beira da mesa, destravou a porta, ainda envolta em medo e exaustão. A porta se abriu, e o mundo pareceu mudar de cor. Lucas Sterling estava ali, apenas um homem alto, em um sobretudo de lã carvão, com vestígios do ar frio da rua ainda agarrados aos ombros. Em uma mão, um saco de papel da padaria mais cara de Manhattan. Na outra, 2 cafés fumegantes, aqueles olhos cinza tempestade fixos nela. Eva quase perdeu o equilíbrio diante do modo como ele a olhava. Não era piedade, curiosidade ou raiva. Era uma preocupação tão profunda que parecia tocar a coisa que ele mais protegia no mundo. Lucas entrou com passos firmes, empurrando a porta com o ombro antes que ela pudesse dizer uma palavra. Colocou o saco de doces sobre a mesa com uma delicadeza que parecia temer quebrá-la com um simples som. Então se voltou para ela, e de repente Eva se sentiu pequena. 15 anos de volta, diante de um homem que podia enxergar todas as rachaduras que ela tentava esconder. Lucas arregaçou as mangas, um gesto simples, mas o ar parecia mais denso, carregado de expectativa. Ele se abaixou ao nível dela. Seus dedos longos e quentes tocaram seu pulso sem apertar, apenas para confirmar que ela ainda estava ali. A voz dele era baixa, áspera, como o vento noturno roçando o aço. Eva. Apenas seu nome, mas carregado de contenção, fúria por ela ter sido ferida e a implícita certeza de que ele sabia de tudo. Ele olhou diretamente para seus olhos marejados e falou devagar, como um juramento. Deixe que eu cuide disso. O silêncio caiu tão profundo que Eva pôde ouvir seu próprio coração. Ela quis resistir, quis exigir respostas, quis dizer que poderia resolver sozinha. Mas diante daquele olhar, firme, forte, impossivelmente gentil, todas as defesas internas começaram a derreter. Pela primeira vez em 3 anos, Eva sentiu que havia um lugar onde podia descansar. E naquele exato momento, embora nenhum dos dois soubesse, os engrenagens do destino começaram a mudar de direção. O ar do café parecia vaporizar entre eles, mas Eva não sentia o aroma, não provava o amargor. A única coisa que existia era Lucas, imponente na pequena cozinha, sua sombra se derramando sobre o balcão como aviso, como promessa. Ela sentou-se, mãos ainda trêmulas, olhos inchados de tanto chorar. Ele encostou-se no balcão, mangas arregaçadas, músculos tensos sob a pele, rosto frio a ponto de parecer que tocá-lo poderia queimar. Você comeu? Perguntou Lucas, voz baixa, controlada. Eva balançou a cabeça. Ele deslizou um croissant em sua direção, um gesto pequeno, mas tão delicado que fez seus olhos arderem novamente. Um segundo depois, a voz dele caiu ainda mais, tão baixa que parecia um sopro na pele dela. Eva, olhe para mim. Ela levantou o olhar. Os olhos de Lucas não mostravam hesitação, piedade ou dúvida, apenas uma decisão. Ela nem chegou a respirar quando ele continuou. Case-se comigo. As palavras caíram na cozinha como um trovão. Eva ficou imóvel. O peito apertou-se. O ar tornou-se denso, quase doce como xarope. Por quê? Conseguiu perguntar, quase inaudível.
Lucas avançou em direção à mesa. Um passo, outro, até que os joelhos tocaram a beira, e o mundo de Eva se reduziu ao raio de cedro e âmbar que o cercava. Porque você está sendo destruída, disse ele suavemente, e eu não vou permitir. Mas eu... Ela começou. Ele a interrompeu. Eu encerrei o escândalo. Uso meu nome, meu poder, meus canais de mídia para destruir cada mentira que Noah espalhar. Eva segurou firme a xícara de café, tremendo por dentro, enquanto ele se mantinha ali, decidido, implacável e... só seu. Você não precisa. Eu preciso. Ele não levantou a voz, mas suas palavras cortaram mais afiado que aço, enviando um arrepio por todo o corpo dela. Lucas inclinou-se para a frente. Rosto na altura do dela, os olhos cinza capturando cada lampejo dentro dela. Medo, dor, orgulho. Você acha que estou fazendo isso por obrigação? Os lábios dele se curvaram, não exatamente em um sorriso, mas como um predador contendo seu instinto. Ava, disse devagar, observei você por 3 anos. Cada passo que você deu para se levantar novamente. Cada vez que abriu um artigo sobre o escândalo do casamento, cada noite em que trabalhou até às 3 da manhã apenas para provar que ninguém precisava salvá-la. Ela congelou. Ele a observava de longe, silenciosamente, como um homem que queria algo, mas se forçava a não tocar. Você não entende. Eu entendo. A mão dele pairava perto da beira da mesa, próxima o suficiente para que o calor se irradiasse até ela como eletricidade. Você é a pessoa mais forte que já conheci, mas mesmo a mais forte precisa de alguém entre ela e a tempestade. Eva engoliu em seco. E em troca, o que você recebe? Perguntou, a voz trêmula. Silêncio. Lucas inclinou-se mais, sua sombra engolindo-a como se a sala inteira estivesse encolhendo. Você. Uma palavra. E mesmo assim, isso enviou um tremor pela espinha dela. O olhar dele se fixou nos seus olhos, não pedindo, não implorando, possuindo. Uma certeza masculina que não precisava ser forçada, apenas era inegável. Em troca, continuou ele, eu tenho o direito de protegê-la sem pedir permissão. Eva balançou a cabeça, lágrimas equilibrando-se nas suas pestanas. Você está louco? Talvez, ele endireitou-se, mas a voz mergulhou em um tom que deslizou pelos ossos dela. Mas nunca quis algo tão claramente quanto quero você. A sala girou levemente. Lucas Sterling, o homem mais frio e poderoso que ela já conhecera, aquele que não se curvava a ninguém, estava propondo o casamento. Um casamento para salvá-la e para tê-la. Ela apoiou a xícara procurando ar. Preciso de tempo. Eu sei. Ele enfiou a mão no sobretudo, retirou um cartão e colocou diante dela. Um endereço. Westchester, a propriedade Sterling. 8:00 p.m. hoje. A voz dele era baixa, certa. Venha ou perderá esta chance. Uma chance de ser protegida. Lucas balançou a cabeça. Uma chance de entrar na minha vida. O silêncio tornou-se espesso. A respiração dela tremia. Ele percebeu. Lucas recuou em direção à porta, mão na maçaneta. Mas antes de sair, virou-se. Seus olhos cinza, enquadrados pela luz dourada que entrava pela janela, faziam o apartamento atrás dele desaparecer em um filme em câmera lenta. Ava, disse, voz como um voto inacabado. Não vim aqui para flertar com você. Vim para tirá-la do inferno que Noah construiu. Nenhum som existia, exceto seu próprio coração. E se você atravessar meus portões hoje à noite? Pausou, o olhar suavizando, profundo o suficiente para roubar sua respiração. Não vou deixá-la sair de mim jamais. A porta se fechou silenciosamente atrás dele. Eva ficou congelada por muito tempo. Os dedos apertavam o cartão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O clique da porta ecoou dentro do peito como um coração mudando de ritmo. Hoje à noite, 8:00 p.m., seu mundo estava prestes a mudar. O caminho até a propriedade Sterling se estendia sob o pôr do sol violeta profundo de Westchester. Carvalhos antigos alinhavam os lados, suas longas sombras apontando o caminho. Eva Caldwell
Vestida em um vestido azul marinho que delineava suas curvas, estava diante do portão de ferro alto, o coração batendo mais rápido que os carros passando. Ela pensou nisso o dia inteiro, discou o número de Lucas, depois apagou, trocou de roupa 3 vezes, questionando se estava caminhando para a salvação ou para um fogo que a consumiria inteira. Quando o interfone tocou, "Pode entrar, Ava." Toda dúvida derreteu como neve ao sol. A porta se abriu e ele estava lá. Lucas Sterling, camisa branca desabotoada na gola, mangas arregaçadas até os antebraços, a luz dourada aquecendo sua pele. Os olhos cinza tempestade varreram-na lentamente, profundamente, como se absorvesse cada detalhe. Ela congelou, a respiração presa no peito. Ele avançou, muito próximo. "Você é linda", disse ele. Inclinou a cabeça procurando a palavra certa. "Agora, você faz toda esta casa brilhar." Eva corou. "Está tentando me desconcentrar?" Lucas deu um leve sorriso daquele tipo que só um homem que escondeu 1000 sentimentos por 3 anos poderia dar. Sem esforço algum. A sala de jantar cintilava com a luz das velas. O vinho tinto reluzia em suas taças. O jazz suave se espalhava pelo ar como um sopro. Lucas serviu vinho para ela, os dedos roçando os dela por uma fração de segundo. Apenas um toque, mas suficiente para fazer o calor subir pelo peito dela. Durante o jantar, a conversa fluiu de maneira tão natural que a surpreendeu. Falaram sobre livros, cidades favoritas, fracassos privados, aqueles que nunca haviam admitido a ninguém. E entre cada frase, cada olhar, havia uma corrente invisível, mas vibrante, como fio eletrizado, puxando-os um para o outro. A luz das velas refletia nos olhos de Lucas, transformando o cinza em algo ao mesmo tempo terno e perigoso. Eva ergueu a taça. "Ainda não entendo." "Por que eu?" Lucas recostou-se, a luz dourada deslizando pela linha afiada do nariz, dando ainda mais profundidade ao seu rosto. "Eu não quero um acordo", disse ele, voz quente e grave. "Eu quero você." Ela apertou o cabo da taça com força. Lucas manteve o olhar firme, inabalável. "E eu te quis por 3 anos. Desde o momento em que você desceu aquele corredor com orgulho nos olhos, apesar da dor, sem chorar." Eva não conseguiu se mover. "Por 3 anos", continuou ele, "eu nunca parei de cuidar de você. Mesmo quando você achava que estava sozinha. Eva, você não estava." As palavras caíram como um fósforo aceso. Ela sentiu-se derreter, cada camada de armadura amolecendo. Lucas se levantou. "Venha comigo." Ele a guiou pela escada de madeira escura, o corrimão polido pelo tempo. Cada degrau parecia acelerar seu coração. Lucas parou diante das portas duplas no final do corredor. Abriu-as. Luz suave vazava do quarto espaçoso, com uma grande janela para o jardim noturno. Colcha cinza carvão, velas tremulando nas prateleiras. O cheiro de cedro impregnava o ar. "Este é meu quarto", disse Lucas, voz tão profunda que ela sentiu nos ossos. Ele se voltou para ela, os olhos percorrendo sua alma. "Se você se casar comigo", deu um passo, "você vai viver aqui." Outro passo até a beira da cama. Ele estava perto o suficiente para que ela sentisse seu calor. "Comigo?" A respiração de Eva falhou, os dedos agarrando inconscientemente o vestido. Lucas inclinou delicadamente o queixo dela, como se temesse machucá-la. "Ava", sussurrou, o hálito roçando seus lábios. "Diga-me, você me quer?" O coração dela bateu forte contra as costelas. Ela fechou os olhos por um segundo e os abriu. "Sim." Um sussurro mais forte como uma tempestade. A contenção nos olhos de Lucas desapareceu. Ele a puxou para si, os braços envolvendo sua cintura, não apressado, mas seguro. Como se tivesse imaginado este momento por 3 anos, temendo que desaparecesse se piscasse. Os lábios dele tocaram os dela, primeiro suavemente. Como um teste, depois mais profundamente, mais quente, mais feroz, até que ela teve que segurar os ombros dele para não se derreter completamente.
Ele apoiou as mãos em seu rosto, beijando-a como um homem que conhece seu próprio poder, mas tenta suavizá-lo para combinar com o ritmo do coração dela. E quando Eva o beijou de volta, mesmo que levemente, ele quase perdeu o controle. Lucas a pressionou contra o peito, a boca deslizando dos lábios para a mandíbula e descendo pelo pescoço. Cada beijo lento, deliberado, faminto, como se estivesse memorizando o corpo dela com devoção permanente. Eva tremia a cada toque, não de medo, mas da realização de que um homem guardou todo o desejo por 3 anos e finalmente o deixava queimar. Ele descansou a testa contra a dela. Eu sonhei com isso, respirou Lucas, tão intenso que ela sentiu que enlouqueceria. Ela enfiou os dedos no cabelo dele e o puxou para baixo. O beijo dela, desta vez, era certo, decidido. O controle dele se quebrou. Lucas a ergueu nos braços e a carregou até a cama. A luz das velas tremeluzia nas paredes como corações batendo. A noite estava impregnada de cedro, vinho, pele, respiração. Sem pressa, sem brusquidão, apenas a lenta erupção de 2 almas que haviam se contido por tempo demais. Aquela noite não foi apenas paixão. Foi confissão falada com lábios, respiração e o modo como ele a segurava, como se tivesse esperado uma vida inteira por aquele momento. Horas depois, Eva repousava nos braços de Lucas, ainda sem fôlego. Ele a puxou para mais perto, sussurrando em seus cabelos: Não vou te deixar ir. Não desta vez. Nunca. E Eva compreendeu. Ela havia entrado em um tipo de amor sem retorno, sem escapatória. Ninguém quer fugir. Eles já haviam queimado ambos. A luz do sol da manhã derramava-se pelas janelas do quarto da mansão Sterling, quente e dourada, como uma bênção que chegava 3 anos atrasada. Eva abriu os olhos primeiro, encontrando-se pressionada contra o peito de Lucas, sua respiração firme e profunda, como se a noite anterior tivesse sido apenas o começo, não o clímax. A mão dele repousava em sua cintura, natural, possessiva, como se o corpo dele soubesse antes mesmo do coração admitir. Ela se moveu levemente. Os olhos de Lucas se abriram na suave claridade da manhã. Olharam mais gentis, mas não menos intensos. Bom dia, minha quase esposa, murmurou ele, a voz ainda rouca da noite. Eva corou. Nós não... Lucas a interrompeu com um beijo leve, completando a frase. Nós vamos, disse ele. Hoje. O caminho até o cartório parecia um instante em que o destino lhes dava tempo para se reconectar. 2 horas depois, o carro preto da família Sterling parou em frente ao tribunal do condado de Westchester. Sem repórteres, sem parentes, ninguém. Apenas eles. Apenas 2 pessoas diante do cruzamento de suas vidas, escolhendo-se mutuamente. Eva vestia o vestido champanhe que Lucas deixara na cadeira naquela manhã. Simples, elegante, abraçando suas curvas como se fosse feito só para ela. Os cabelos caíam em ondas soltas sobre os ombros, uma beleza tranquila que parecia retardar até o vento ao redor. Quando ela saiu do carro, Lucas quase se esqueceu de respirar. Ele usava um terno carvão, a gravata solta, mas o olhar dele fazia Eva sentir que estava entrando em um voto antes mesmo de ouvi-lo pronunciado. Você está bem? Perguntou ele. Ela deu um pequeno sorriso. Não tenho certeza. Eu estou. Lucas estendeu a mão, palma aberta. Venha comigo. Eva colocou sua mão na dele e todo o medo se suavizou. O cartório estava silencioso, seus passos ecoando nos pisos de pedra antigos. O funcionário os olhou como se fossem apenas mais um casal, sem perceber que estava prestes a registrar a união do homem mais poderoso da costa leste e da mulher que mudaria seu legado. A papelada foi feita tão rapidamente que Eva quase sentiu que assinava um contrato comercial, não uma vida. Mas quando as palavras "pode beijar a noiva" foram ditas, o mundo parou. Lucas não a beijou imediatamente. Colocou ambas as mãos em seu rosto, os polegares tocando suas bochechas com tanta delicadeza que fez seu coração doer. Depois, inclinou a cabeça. O beijo foi longo, profundo, mais do que qualquer cerimônia exigiria.
Não importava que o funcionário estivesse assistindo. Não importava que o ambiente fosse frio e impessoal. Ele a beijou como quem finalmente alcançava algo que buscava há 3 anos. Quando se separaram, Eva estava sem fôlego. Lucas a olhou com a expressão de um homem que acabara de assinar o maior compromisso de sua vida e nunca se arrependeu de nada. Está oficial, disse ele. Você é minha esposa. Eva engoliu em seco, a voz mal firme. E você é meu marido. A forma como disse marido fez os lábios dele se curvarem lentamente, como uma promessa prestes a se transformar em tempestade. Naquela noite, na mansão, quando marido e esposa se tornaram realidade, sombras se alongavam pelos corredores da Sterling. Quando retornaram, Eva ficou na sala de estar, mãos levemente trêmulas. Tudo parecia rápido demais, intenso demais, real demais. Lucas estava a poucos passos dela, mas seu olhar parecia tão próximo que poderia tocá-la. Ava. Ela ergueu os olhos. Você está com medo? Perguntou ele. Sim. Medo de verdade, não fraqueza. Mas não me arrependo. Os olhos dele suavizaram. Verdadeiramente suavizaram, pela primeira vez que ela podia ver. Lucas caminhou até ela, devagar, seguro. Cada passo um puxão que ela não podia resistir. Quando chegou perto, inclinou o queixo dela, fazendo-a encarar seu olhar. Eva, a partir de hoje, a voz baixa, intensa, lambendo sua espinha como fogo. Você carrega meu nome. Ele baixou a cabeça, roçando os lábios nos dela em um beijo breve, mas profundo, que enfraqueceu seus joelhos. A partir de hoje, continuou em um sussurro fundido, eu tenho o direito de te proteger, estar ao seu lado, te manter, te tocar. A respiração de Eva falhou. Então 4 palavras suaves, letais, irrevogáveis cortaram o ar. Você é minha. O peito dela apertou-se, luto e desejo entrelaçados em algo sem nome. Lucas colocou um dedo sobre seus lábios, suave, mas absoluto. Você é minha, repetiu, mais suave, mais profundo. E já é há muito tempo. Ela não argumentou. Não podia, nem queria. Simplesmente permaneceu ali, coração batendo tão forte que parecia romper as costelas, encarando o homem que nunca ousara imaginar querendo-a. Lucas inclinou-se, pressionando os lábios em seu pescoço. Um beijo lento, deliberado, uma marca, uma reivindicação. Minha esposa, murmurou, voz aguardando como um voto. Hoje você dorme nos meus braços. Não sai. O ambiente brilhou com luz baixa. O ar espesso os envolvia. Eva sabia, lá no fundo dos ossos, que aquela noite mudaria seu mundo de um jeito que nunca poderia desfazer. Uma semana após o casamento secreto, Nova York mergulhou na temporada de gala. O céu noturno vestia um violeta profundo, luxuoso, como se a própria cidade se arrumasse para o maior evento do ano. O Met Gala, prévia privada, reservada aos principais patrocinadores e CEOs do leste do Zeu. E naquela noite, pela primeira vez, a esposa de Lucas Sterling apareceria em público. No camarim da mansão, Eva estava diante do espelho, mãos levemente trêmulas. O vestido de veludo verde esmeralda abraçava suas curvas como um rio de meia-noite. O decote profundo nas costas deixava os ombros nus, brilhando com um leve toque metálico a cada movimento. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, com fios soltos emoldurando o rosto, adicionando delicadeza e feminilidade. Ela nunca havia usado nada que a fizesse sentir-se tão poderosa. Lucas surgiu na porta. Seu olhar percorreu a cintura, os ombros, os lábios dela. Lento, intenso, consumindo, fazendo Eva esquecer de respirar por um instante. Venha aqui, disse ele. Ela se virou. Lucas avançou, uma mão erguendo seu queixo, a outra apoiando sua cintura. Possessivo, quente, indiscutivelmente reivindicando. Sabe o que você parece esta noite? Sua voz caiu, baixa e fundida, como a mulher à qual o mundo inteiro prestaria reverência. Eva corou, mas o tremor interno suavizou. Ao lado dele, não era mais pequena. Ela era luminosa.
Quando a limusine Sterling parou em frente ao Met, centenas de flashes explodiram como estrelas caindo. Paparazzi se amontoavam ao longo do tapete vermelho, gritando, clicando freneticamente. A porta se abriu. Lucas saiu primeiro, alto, imponente, envolto em um terno preto perfeitamente ajustado. Estendeu a mão em direção ao carro. Eva. Ela colocou sua pequena mão na dele. O primeiro passo dela no tapete vermelho. E o mundo pareceu prender a respiração. Flash após flash explodiu ao redor. Quem é ela? Que mulher deslumbrante. Meu Deus! Quem está com Lucas Sterling? Eva sentiu o calor de Lucas atrás de si, mesmo sem olhar. Ele colocou a mão em suas costas, bem na curva suave da cintura. Gentil, mas firme. Um gesto simples que fez todas as câmeras se virarem para eles ao mesmo tempo. Não era um empurrão, nem orientação. Era uma declaração silenciosa. Esta é minha esposa, minha igual, meu mundo. O imenso salão brilhava com vestidos luxuosos, ternos impecáveis e risos elegantes. Mas quando Eva e Lucas entraram, o som diminuiu por um segundo, quase imperceptível, mas real. Olhos se voltaram para eles. CEOs da área de tecnologia, magnatas do petróleo, atrizes famosas, artistas, designers. Todos viraram a cabeça para acompanhar cada passo dela. Eva inspirou fundo, tentando manter a calma. Lucas inclinou-se, murmurando em seu ouvido. Não precisa se preocupar. Eu estou aqui. A mão dele permaneceu em suas costas, firme, protetora, desafiando cada olhar direcionado a ela. Pessoas que conheciam Lucas se aproximaram. Lucas, parabéns. Quem é essa? Ele não hesitou. Minha esposa. Eva ouviu suspiros discretos, murmúrios de surpresa, elogios sussurrados sobre sua beleza. Mas o que aqueceu seu coração foi o jeito como Lucas a mantinha perto, como se soltar pudesse permitir que o mundo atirasse dele. Sob um enorme lustre de cristal, onde a luz caía como chuva de estrelas, a banda de jazz mudou para uma melodia lenta. Conversas foram diminuindo. A atenção ao redor deles cresceu como uma maré inevitável. Lucas virou-se para Eva, os olhos cinza tempestuosos brilhando com algo profundo, quente e irresistível sob toda a elegância controlada. Eva, disse ele com a voz mais baixa que a música, você sabe por que eu te trouxe aqui hoje? Ela balançou a cabeça suavemente. Lucas arrumou uma mecha solta do cabelo dela atrás da orelha, um gesto íntimo o bastante para fazer alguns olhares ao redor se levantarem. Para fazer o mundo parar de falar sobre Noah Sterling, ele deu um passo para mais perto. E começar a falar sobre você, sobre Eva Sterling. O coração dela disparou. Então, diante de centenas de pessoas da elite de Nova York, Lucas segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou. Não um cumprimento, não um toque rápido, mas um beijo profundo, lento, cheio de devoção e completamente público. A música parou. Os flashes explodiram como fogos de artifício. Algumas mulheres ofegaram. O salão inteiro ficou em silêncio, tão quieto que Eva podia ouvir o próprio coração. Lucas afastou-se apenas um pouco, mas manteve as mãos no rosto dela. A boca dele pairava perto da dela, tão próxima que o ar compartilhado parecia tremer. E então, num sussurro firme o bastante para ecoar para sempre dentro dela. Quero que o mundo saiba quem você é. Quem eu sou, Eva sussurrou tremendo. Lucas encostou a testa na dela. Minha esposa. Na manhã seguinte, todos os jornais traziam as mesmas fotos em destaque. Lucas Sterling beija sua esposa secreta no Met Gala. Identidade surpreende a mídia. O beijo de 1 milhão que apagou todos os rumores sobre Eva Caldwell. Noah Sterling exposto. CEO da Sterling Innovation declara: ela é minha esposa. O antigo escândalo evaporou como poeira ao vento. Noah saiu do centro das atenções. Eva tornou-se o novo foco mais brilhante da cidade. E abaixo da foto do beijo no Met, a Vogue estampou: se alguém fez o coração de Nova York parar ontem, foi a senhora Sterling. Eva leu a matéria com os dedos tremendo.
Lucas apareceu atrás dela, as mãos pousando em sua cintura, beijando suavemente seu pescoço. Viu? Murmurou, voz quente. O mundo sabe que você é minha. Eva inclinou-se nele, o coração amolecendo. E você é meu também, sussurrou. A cidade inteira parecia brilhar. E Eva entendeu. A vida de Eva tinha seguido por um caminho sem volta, um caminho do qual ela não queria voltar. A propriedade dos Sterling estava silenciosa naquela tarde de início de inverno. A luz do sol caía sobre o chão de madeira como seda, suave, morna, lenta, como se o próprio dia temesse perturbar a paz. Eva estava organizando seu novo escritório, uma sala pequena ao lado da biblioteca, iluminada pela luz natural. Lucas tinha dito: faça dela o seu lugar. Ela abriu uma gaveta para arrumar alguns arquivos quando seus dedos tocaram um envelope antigo, escondido sob a última pasta. No canto, o logotipo de um fundo de investimentos. O mesmo fundo que havia salvado sua carreira da falência 3 anos atrás, quando começou a trabalhar como freelancer. Curiosa, Eva abriu o envelope. Uma assinatura limpa e decidida encarou de volta. Uma única linha que tirou o ar de seus pulmões. Aprovado por L.S. Lucas Sterling. A mão de Eva tremeu. Ela encontrou outro envelope logo ao lado, como se alguém tivesse colocado tudo discretamente ali para um dia ser descoberto. Era uma cópia de um contrato que ela acreditava ter sido sua primeira grande oportunidade. No canto inferior, recomendado por L.S. Eva engoliu seco, abriu outro envelope, uma carta de agradecimento de um CEO que certa vez a contratou como consultora, e no final, escrito à mão: garantia de integridade, Sterling Innovations. O pulso de Eva disparou. Ela abriu mais envelopes mais rápido, quase sem respirar. Eram pedaços da sua história. Negócios que pensou serem sorte, convites profissionais que achou serem coincidência, artigos elogiosos que nunca entendeu de onde tinham surgido. Atrás de tudo, sempre esteve ele. Silencioso, oculto, sem pedir crédito, sem esperar gratidão. Eva levou a mão à boca para conter o soluço que subia por sua garganta. Durante 3 anos, alguém esteve atrás dela, sustentando o mundo dela sempre que ele ameaçava desabar. Alguém que lhe deu força para acreditar que ainda havia lugar para uma mulher deixada no altar. Não por pena, mas por amor. Seu corpo tremeu como se o chão tivesse mudado de lugar sob seus pés. Sem pensar, ela se levantou de um salto e correu para fora da sala. Lucas estava na biblioteca, mangas arregaçadas, lendo relatórios. Ela não chamou seu nome, apenas o abraçou por trás, prendendo a bochecha no calor firme das costas dele. Lucas ficou imóvel. Eva. A voz dele baixou, preocupada, suave. O que aconteceu? E ela desabou. Mas não em dor. Era o tipo de choro que nasce quando alguém finalmente se sente visto, protegido, amado sem ter percebido. Lucas virou-se na mesma hora, envolvendo-a em seus braços, forte, seguro, como se aquele abraço fosse uma muralha construída só para ela. Ava. Me diz, o que houve? Foi você. A voz dela falhou. Você esteve lá por 3 anos. Todas aquelas oportunidades. Sempre foi você. Lucas a apertou contra o peito, como se pudesse protegê-la até das próprias lágrimas. Ele tocou suavemente suas bochechas, enxugando-as com cuidado, e o olhar dele, profundo, terno, devastador, fez o coração dela doer de tanta emoção. Eu nunca quis que você descobrisse, disse ele. Queria que você fosse forte por si mesma, não por minha causa. Eva balançou a cabeça, lágrimas descendo quentes pelos lábios. Mas eu queria saber. Eu precisava saber. Ninguém jamais me protegeu assim. A voz dela se partiu no ar. Lucas fechou os olhos como se estivesse segurando um incêndio dentro do peito. Quando os abriu novamente, o olhar já não era suave. Era o olhar de um homem que destruiria o mundo antes de permitir que alguém ferisse a mulher que amava. Ele encostou a testa na dela. Eu fiz tudo isso porque você é a única coisa que realmente vale a pena nesta vida.
Eva soluçou novamente, agora de alegria, e o puxou mais para perto. Abraçou-o com toda a força de quem, enfim, entende a extensão do amor que recebeu. Eles permaneceram assim por muito tempo. Um que fora abandonado, outro que vivera nas sombras, e de algum modo haviam se encontrado exatamente no momento em que seus corações estavam prontos. Uma semana depois, quando o mundo se voltou contra a pessoa errada, a mídia de Nova York mudou de direção da noite para o dia. Os veículos expuseram as mentiras de Noah. Sua nova esposa o acusou de inventar seu passado para construir uma imagem. Noah Sterling se tornou o alvo de piadas da cidade inteira. E quando homens fracos caem, procuram alguém para culpar. Naquela noite, a propriedade Sterling estava silenciosa. O vento frio varria o jardim de rosas. Eva preparava chá na cozinha quando ouviu batidas na porta dos fundos. Uma voz embriagada, cheia de ódio. Ava, abre a porta. Ela congelou. Noah. Antes que pudesse chamar por ajuda, a porta se escancarou. Noah entrou cambaleando, exalando álcool, os olhos ardendo de amargura. Você, apontou para ela, tremendo. Garimpeira de ouro ou o quê? Eva recuou. Vá embora, Noah. Ele avançou, a voz quebrando em um grito. Minha vida inteira está arruinada por sua causa. Você finge ser inocente? Você? Ele a empurrou com força contra a parede de pedra. Eva arfou, dor disparando pela coluna, medo inundando suas veias. Por um segundo, ela voltou àquele lugar de completa vulnerabilidade. Mas no instante seguinte, Lucas apareceu como uma tempestade liberada. Sem passos, sem aviso, apenas o som de um punho colidindo com carne. Lucas arremessou Noah contra a parede com tanta força que a pedra tremeu. Noah desabou, arfando. Lucas se posicionou na frente de Eva, seu corpo um escudo, a respiração quente como fogo. A voz dele, baixa, gélida, cortante. Tocou na minha esposa de novo. Ele agarrou Noah pelo colarinho e o levantou sem esforço. E eu vou te enterrar debaixo desta casa. Cada palavra era uma lâmina forjada em aço. Ele não gritou, não perdeu o controle. Não precisou. O perigo que emanava de sua contenção era letal. Eva tremeu, não de medo, mas de algo que fazia seu peito doer com clareza insuportável. Ela se aproximou dele, deslizou os braços em volta de sua cintura por trás, como se apenas tocá-lo pudesse apagar cada sombra. Lucas? Sua voz vacilou. Ele largou Noah, se virou e a puxou para si instantaneamente. Uma mão sustentava sua cabeça, mantendo-a contra o peito dele. A voz dele suavizou, embora a raiva ainda ondulasse por baixo. Estou aqui. Você está segura. Eva enterrou o rosto em seu pescoço. As lágrimas molharam sua camisa. E naquele momento, quando ele a segurava como se ela fosse a última luz em seu mundo, quando ficava entre ela e toda a escuridão que já temera, Ava soube que o amava. Não porque ele a salvou, não porque a protegeu, mas porque, todos os dias, todos os anos, a cada respiração, ele a escolhia. Ela o apertou ainda mais e seu coração sussurrou uma verdade que ainda não estava pronta para dizer em voz alta. Eu pertenço a você. As manhãs na propriedade Sterling sempre eram banhadas de ouro. A luz do sol deslizava pelas árvores do jardim, filtrada pelas cortinas finas, caindo no chão em fitas suaves e quentes. Mas naquele dia, Eva acordou com o coração disparado e os dedos tremendo enquanto segurava o teste de gravidez na mão. 2 linhas vermelhas. Ela as encarou, como se piscando pudesse fazê-las desaparecer. O corpo inteiro tremia, não de medo, mas de estar completamente tomada pelo sentimento. Colocou a mão sobre a barriga, ainda lisa, mas sob a pele, uma vida nova, um recomeço. E chorou, não alto, apenas lágrimas suaves caindo sobre seu vestido de dormir. Cada gota leve, mas pesada com uma vida inteira de abandono, dor, desvalorização e, finalmente, amor, proteção, escolha. Ela ouviu passos entrando no quarto. Lucas sempre acordava antes dela, mas hoje ele entrou mais silencioso que o normal, como se temesse acordá-la. Eva. A voz dele era profunda, quente,
como café da manhã. Ela se virou, ele viu o teste, e o homem que assinara contratos bilionários congelou. Você... A voz dele quebrou em um único suspiro. A cor desapareceu do rosto. Os olhos cinza se arregalaram, tremendo com emoções que ela nunca tinha visto nas feições normalmente inabaláveis dele. Ela não precisou dizer uma palavra, não precisou explicar, nem mesmo acenar. Lucas olhou para o rosto dela, para o teste, para sua barriga, e chorou. Não lágrimas escorrendo, nem soluços contidos, apenas olhos vermelhos, cílios molhados, boca tremendo, como se aquele enorme coração dele tivesse se rachado, mas de uma forma absolutamente bela. Ele caminhou até ela lentamente, como se cada passo pudesse abalar o mundo. Cupou o rosto dela, inalando profundamente, como se tentasse prender aquele momento no tempo. Você... Você está grávida? A voz dele mal existia. Eva assentiu, os olhos brilhando. Lucas a puxou para o peito. A segurou como se soltá-la pudesse quebrar algo frágil demais para arriscar. O peito dele estremeceu contra o ouvido dela. O peito dele tremia. A primeira vez que ela via aquele homem forte, frio, controlado, tremer de felicidade. Obrigado, ele sussurrou, a voz quebrando. Obrigado por me dar uma família. Algo que eu nunca pensei que teria. O tempo se moveu como um filme longo e belo. Todas as manhãs, Lucas acordava primeiro. Colocava a mão na barriga de Eva com delicadeza, como se segurasse um tesouro. Bom dia, pequeno A, murmurava, a voz profunda enviando arrepios pela pele dela. Sou o papai. Ela sorria suavemente, despertando ao som de sua devoção. Sabe, dizia Lucas, passando o dedo sobre a curva da barriga dela. Ainda não consigo acreditar que uma parte de você e uma parte de mim está crescendo aqui. Cada vez que ele dizia, os olhos dele brilhavam como âmbar em vinho, vivos e intensos. À noite, sob a luz morna, eles costumavam ficar junto à parede de vidro, olhando o jardim escuro. Lucas a abraçava por trás, testas encostadas, respirações se misturando. Ava, sussurrava, você transformou minha vida em algo que nunca ousei sonhar. Ela colocou a mão sobre a dele, olhos brilhando. E você fez o mesmo por mim. Ele beijava sua testa mais longo do que o necessário, mais profundo que o habitual. Um beijo cheio de gratidão. Em cada consulta, Lucas estava sempre lá, sempre segurando a mão dela, sempre tão tenso que as enfermeiras não conseguiam evitar sorrir. Quando ouviram o coração do bebê pela primeira vez, Lucas engoliu em seco e se virou por um segundo. Está tudo bem? Ela perguntou. Ele inalou, trêmulo. Nunca ouvi nada tão lindo. Eva apertou a mão dele, o coração amolecendo. Quando o trabalho de parto começou, a primeira dor era um incômodo surdo, depois mais agudo, espalhando-se pelo ventre em ondas de calor. Lucas, o homem que controlava tudo, desmoronou. Não deixou Eva sozinha. Não deixou ninguém ajudá-la no carro. Não permitiu que o médico a tocasse até ter certeza de que cada detalhe estava perfeito. Estou bem, Eva arfou. Não, você não entende. Lucas tremia. Nunca estive tão assustado. O carro cortava a noite. A mão dele segurava a dela com tanta força que as palmas queimavam. A sala de parto brilhava com luz intensa. Vozes de médicos, monitores apitando, respiração ofegante dela. Eva sentia dor, exaustão. Lágrimas vinham a cada contração, agudas e implacáveis. Lucas estava ao lado dela, de jaleco, segurando sua mão com o desespero de um homem agarrando a própria vida. Você consegue, sussurrou, voz quebrando. Estou aqui. Estou bem aqui. E então, um pequeno choro, claro como um sino de cristal tocando a água. Eva se quebrou. Lucas quase desabou de alívio. O médico colocou a bebê no peito de Eva. Pele com pele, quente como uma pétala de flor, minúscula, olhos fechados. E a partir daquele momento, a vida de Eva deixou de estar vazia. Lucas estendeu os dedos trêmulos e tocou a cabeça da filha. Inspirou profundamente, como se o coração estivesse cheio demais.
dolorosamente cheio de amor. Lena, sussurrou, minha menininha. Ele a segurou pela primeira vez. A cena era tão bela que todo o quarto parecia desfocar. Um homem que antes era mais frio que qualquer sala de reuniões, segurando uma recém-nascida com mãos trêmulas. Os olhos dele estavam úmidos, a voz embargada. Ela parece com a mãe. Ele olhou para Eva, ainda na cama, exausta, mas irradiando como luz de vela. Obrigado, Eva, por me dar uma família de verdade. Eva estendeu os braços. Lucas colocou Lena neles e deitou-se ao lado dela, envolvendo as duas em seus braços. Sob a luz dourada suave do quarto do hospital, os três, um homem que acreditava que seu coração estava congelado, uma mulher que acreditava que não era desejada e uma pequena bebê, tornaram-se algo maior que o próprio amor. Uma família nascida do fogo, curada por sua própria luz compartilhada. 10 anos se passaram como um filme em câmera lenta, cheio de luz dourada. Manhãs com cheiro de café e noites passadas abraçados na varanda, contemplando a cidade distante. A mansão Sterling havia mudado. Mais quadros de Lena nas paredes, o jardim de rosas maior e mais vibrante, e risos, um eco antes ausente na vida de Lucas, agora preenchiam os corredores todos os dias, como uma canção. Lena corria pela sala de estar, cabelos castanhos ondulados, orgulhosamente iguais aos da mãe. Saltitando para trás, olhos cinza travessos herdados diretamente de Lucas. Ela era perspicaz, espirituosa, sempre fazendo perguntas que faziam toda a casa rir. Hoje, usava uma coroa de plástico, capa de princesa, e carregava o apontador a laser de Lucas como um cetro. Mamãe, eu sou uma CEO mágica. E quem você gerencia? Perguntou Eva. Lena inclinou a cabeça, empurrando os óculos de brinquedo para cima do nariz. Eu gerencio você e papai. Vocês têm que me ouvir. Eu sou a chefe. Lucas fingiu se curvar solenemente. Sim, chefe Lena. Eva riu tanto que se dobrou de tanto rir. Lena abraçou o pescoço do pai, depois o da mãe. O riso dela, como um sino prateado, se espalhava pelo terraço. Naquele momento, Eva entendeu que sua vida havia sido completamente reescrita. 10 anos depois de ser abandonada, Eva havia se tornado uma versão de si mesma que nunca ousara imaginar. Ela dirigia um pequeno, mas respeitado fundo de investimentos na comunidade financeira. Era convidada para palestrar em universidades da Ivy League. CEOs femininas a chamavam de inspiração. Mas o que mais a orgulhava era sua família. Lucas sentava na primeira fila de cada palestra que ela dava. Lena corria para abraçá-la sempre que ela chegava em casa. E sua vida não era mais uma história de sobrevivência, mas uma história bela. 10 anos como pai e marido transformaram Lucas de maneiras que só aqueles que o amavam podiam ver. Ele abraçava Lena todas as manhãs, mesmo quando ela ainda estava meio adormecida. Aprendeu a cozinhar para fazer café da manhã para Eva. Desligava o computador às 19 horas porque minha esposa e filha importam mais do que qualquer negócio, e tornou-se gentil de formas que ninguém jamais imaginaria. Não porque tivesse se tornado mais fraco, mas porque encontrou algo que valia a pena proteger com gentileza: amor e família. O terraço brilhava sob a luz dourada suave. A cidade se estendia à frente como um céu invertido de estrelas. Uma brisa suave carregava o perfume de lavanda. Eva havia plantado seu primeiro ano juntos. Ela se sentava no longo sofá externo, envolta em um leve chale. Lucas saiu com 2 copos de vinho tinto, colocou um à sua frente e sentou-se ao lado dela, o braço deslizando sobre seus ombros. Cansada? Perguntou ele. Um pouco. O fundo tinha um acúmulo hoje. Eu imaginei, disse ele, roçando um beijo em sua têmpora. Mas você foi brilhante, como sempre. Eva apoiou a cabeça no ombro dele, sorrindo suavemente. Depois de um momento de silêncio, quando tudo o que podiam ouvir era a cidade respirando, Eva sussurrou. Lucas, você se arrepende de algo? Ele se virou para ela. A luz dourada traçava seu rosto, tornando seus olhos cinza mais profundos, suaves, mais belos que as luzes da cidade abaixo. Ele levantou seu queixo com 2 dedos, o polegar roçando sua bochecha.
Um toque que fazia seu coração tremer, mesmo depois de mais de uma década. Sim, disse ele. O coração de Eva acelerou. Ele se inclinou, falando quase em um sussurro. Arrependo-me de ter esperado 3 anos para ter você. Um arrepio percorreu sua coluna. Ela sorriu, um sorriso suave, profundo, cheio de amor. Lucas colocou o copo de vinho de lado e a puxou para mais perto, como se quisesse reunir toda a vida dela em seus braços. Eu poderia tê-la tido antes. Poderia tê-la protegido antes. Poderia tê-la feito feliz antes. Seus lábios roçaram os dela. Isso é tudo o que me arrependo. Eva não respondeu com palavras. Ela deslizou a mão pelo pescoço dele, puxando-o para perto, e o beijou lenta e profundamente, como um obrigada pelos 10 anos, por cada ferida que havia cicatrizado. O vento atravessou seus cabelos. A cidade abaixo parecia desfocar. Restavam apenas os dois, como no dia em que se encontraram pela primeira vez. Mas desta vez, tudo era mais quente, seguro, profundo. Eles se beijaram sob a luz do luar, não com a fome ardente de novos amantes, nem com imprudência ou urgência, mas com a ternura constante de um amor que havia sobrevivido a tudo. Um amor que não se apagou, uma chama que aquecia em vez de queimar. A porta do terraço se abriu. Papai, mamãe, eu vi uma estrela cadente. Lena correu até eles, cabelo voando ao vento, pés minúsculos batendo no deck de madeira. Eva riu. Lucas se agachou, braços abertos. Lena se lançou nos dois, um braço em torno do pescoço da mãe, pernas abraçando a cintura do pai. Ele a ergueu alto e Eva envolveu os dois em seus braços. 3 corpos se fundindo em uma única forma quente, até que as luzes douradas do terraço se tornaram borrões. A câmera imaginária se afastou, passando pelo terraço iluminado pela lua, pelo jardim de rosas cintilante, pela propriedade iluminada que batia como o coração da família. No silêncio, ecoava a risada de Lena. O sussurro suave de Eva seguia, e Lucas pressionava um beijo delicado no cabelo da esposa. E se a vida fosse um filme, a narração diria: às vezes, ser abandonada não é o fim. Às vezes, é como o destino nos empurra para os braços que sempre deveriam nos segurar. As luzes douradas diminuíram, suas risadas se espalharam pela noite, e a história dele se fechou, não com um ponto final, mas com uma promessa de que esse amor nunca se apagaria.